E aí, beleza? Vamos realizar alguns exercícios de fixação envolvendo passagem de parâmetros? Então não pule este vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo aqui nós vamos realizar alguns exercícios envolvendo passagem de parâmetros. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: elabore um algoritmo que, através do uso de procedimento, seja capaz de imprimir no topo da tela do console uma espécie de banner em modo texto que contém o nome daquele sistema. E aí nós temos uma dica, né? Passe o nome do sistema ou do negócio para o procedimento via parâmetro. Então, beleza, né? Vamos dar uma olhadinha lá no visual e vamos tentar fazer esse algoritmo. Vir aqui, pegar um algoritmo novo. Vamos lá. Algoritmo, var, início, fim, algoritmo. Esse algoritmo vai ser procedimento via parâmetro. Certo? Salvei. Vou mudar para a pastinha de exercícios. Esse aqui vai ser o algoritmo 48. Pronto. Algoritmo salvo, vamos lá. Então, o exercício pede para a gente criar um procedimento, né, através do qual a gente imprima na tela o banner, né, contendo o nome desse programa. Então, vamos colocar aqui, escreva L, vamos começar do jeito simples e a gente vai, então, agregando qualidade e sofisticação ao nosso algoritmo. O algoritmo aqui eu vou criar uma linhazinha assim de hashtags. Vou repetir essa linha aqui na sequência e aqui no meio vou mandar ver lá no escreva L, área de figuras. Simples assim, área de figuras, certo? Salvei, vou dar um F9 para rodar e pronto, tá rodando, beleza. Só que ele está rodando de maneira muito simples, né? Ele está com o código aqui dentro do corpo do algoritmo, né? Não está usando procedimento. Vamos usar procedimento? Bora lá então. Aqui fora do corpo do procedimento, ó, tá vendo? Eu saí aqui desse trecho, vim aqui fora. Aqui eu vou mandar ver num procedimento, perdão, procedimento, em procedimento, porque procedimento que abre é procedimento que fecha. E o nome desse procedimento vai ser pinta banner. Assim, início, né? E aqui dentro do corpo do procedimento eu vou colocar isso aqui, este conteúdo aqui. Assim, certo? Eu vou diminuir esse espacinho aqui e este outro aqui também. E agora nós temos aqui o nosso procedimento bem definido aqui em cima. Qual é o nome dele? Pinta banner. Show de bola. Então agora me resta chamar ele aqui embaixo, né? Pinta banner, abre e fecha parênteses. Dessa maneira aqui eu chamo um procedimento que não espera parâmetro. F9, rodou tranquilamente, né? Lembrando que se eu desse mais alguns pinta banners aqui, ó, dei 3 pinta banner, ou seja, eu chamei 3 vezes aquele procedimento. O que ele vai fazer? Pintou 3 vezes o banner, né? Então, bem tranquilo. O exercício pede para eu passar o título para esse procedimento via parâmetro. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse título aqui, Ctrl X, e vou passar ele via parâmetro desta forma aqui, certo? Então, agora dentro dos parênteses eu estou passando informação. Então, agora eu tenho que preparar o procedimento lá em cima para ele estar apto a receber essa informação. O que eu tenho que fazer aqui no procedimento? Eu tenho que declarar um parâmetro. Então, esse aqui vai ser o parâmetro, título. E de que tipo vai ser esse parâmetro? Vai ser do tipo caractere, certo? Então, eu declarei um parâmetro aqui e na prática ele vira uma variável e essa variável, então, eu posso usar aqui no corpo do meu algoritmo tranquilamente. F9 para verificar. E olha lá, funcionou redondinho. Show de bola, né? Aqui, ó, no corpo do algoritmo, eu estou passando o texto dessa forma aqui, ó. Eu poderia fazer diferente, ó. Eu poderia vir aqui no var, aqui em cima, e declarar uma variável de nome título, por exemplo, sendo ela caractere. Então, eu declarei essa variável título, e eu poderia vir aqui embaixo, no corpo do algoritmo, ó, e dizer o seguinte, que título recebe
aquele texto. E agora aqui, em vez de passar o texto propriamente dito aqui dentro do par de parênteses, eu poderia passar título dessa forma ali. Sacou? Então, eu estou chamando o procedimento e passando para o procedimento uma informação. Neste caso aqui, ela está sendo armazenada dentro de uma variável. Variável essa que está sendo definida aqui em cima e que foi declarada lá em cima. Tá bom? Então, fica aí mais algumas possibilidades, né, para vocês. Deixa eu salvar este algoritmo e este exercício aí está feito. Vamos dar uma olhadinha no próximo. O próximo exercício diz o seguinte: elabore um algoritmo que contenha um banner como o elaborado no exercício anterior e, além disso, deva exibir ao usuário as seguintes opções: volume de um cubo, volume de um cilindro, sair. Então, perceba que a gente vai ter que pintar um menu na tela, né? Qual é o menu? Aqueles 3 itens ali: volume de um cubo, volume de um cilindro e sair. É bola. Vamos ler o restante ali, ó. Através do uso de funções, calcule o volume da figura escolhida pelo usuário. Então, a gente vai ter que declarar uma função para fazer o cálculo ali do volume da figura ali que o usuário escolher, seja ela um cubo ou seja ela um cilindro. Ok. Passe as dimensões necessárias por parâmetro para essa função, ok? E faça com que a função retorne a área da figura escolhida. Tranquilo. Então, declarar funções, passar parâmetros para essas funções e esperar, né, o retorno dessa função. E ali no final nós temos, ó, após cada escolha realizada, o sistema deve perguntar ao usuário se ele deseja continuar ou não. Sacaram o que está sendo pedido ali? Pois é, a gente vai ter que imprimir aquele menu de opções e o usuário vai escolher uma opção. E aí realiza o cálculo que o usuário escolheu e aí o programa vai perguntar: deseja continuar? Aí o usuário pode responder sim. E aí tem que mostrar novamente o menu para o usuário poder escolher um outro cálculo. Então a gente vai ter que usar um laço de repetição. Lembra dos laços de repetição lá? Pois é, a gente vai ter que então usar um laço de repetição e dentro desse laço nós vamos ter que pintar esse menu, nós vamos ter que pintar o banner, né, que está sendo pedido e nós vamos ter que calcular essas áreas aí que estão sendo indicadas. Então vamos lá para o nosso Visual lá e vamos tentar fazer juntos esse exercício. Aqui no Visual, então, eu vou pegar e vou dar um salvar como para deixar salvo num arquivinho separado isso aqui. Esse aqui vai ser o algoritmo 49. Vai ser procedimentos, funções, parâmetros e laço de repetição. E vai ser um algoritmo completão, né? Vai ter bastante coisa nele. Então, olha só. Eu aproveitei, né, este algoritmo aqui que nós fizemos no exercício anterior. E aí agora eu vou fazer o seguinte. Esse trechinho aqui, ó, que eu estou definindo o título dele, eu vou pegar esse título aqui e vou passar ele direto aqui como parâmetro aqui para o procedimento. E essa variável título eu vou tirar. E vou tirar lá de cima também. Certo? Beleza, então o nosso banner já está pintando ali na tela. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar uma olhadinha no menu. Deixa eu pegar aqui, vamos dar uma espiadinha no menu. Volume de um cubo, volume de um cilindro e sair. Vamos pintar esse menu. Então, volume de um cubo, volume de um cilindro e sair. Volume, perdão, volume de um cubo, volume de um cilindro, sair. É assim. Então, vamos envolver isso aqui com escreva L. E aqui também. Fechar esses escreva L. Tá ruim. Então temos ali o nosso menuzinho, né? Vamos dar uma caprichadinha a mais aqui. Opção 1, opção 2 e o nosso tradicional 9, né? 9 sair. E aqui nós vamos colocar um nome para esse menu, né? Escolha a opção desejada. Vamos fazer assim.
escolha a opção desejada. E aí vai ter lá volume de um cubo, volume de um cilindro e sair. E aí a gente pode colocar melhor aqui, ó, calcular o volume de um cubo, calcular o volume de um cilindro, sair. Aqui está o nosso banner, né? E aí aqui embaixo a gente pode ter alguma coisa como, por exemplo, escreva L, digite aqui sua resposta. E aí ficar esperando a resposta. E aqui eu vou botar sem escreva L. Aqui eu vou dar um escreva L vazio para dar um Enter. Aqui em cima também. E vamos ver como que vai ficar isso aqui. F9. Olha lá, ó. Área das figuras, escolha a opção desejada, calcular o volume de um cubo, calcular o volume de um cilindro e tananã. Só que tá meio estranho, né? Lá no banner diz área das figuras, mas a gente está calculando o volume. Então vamos dar uma ajeitadinha nisso. Então, tirar a área, vamos colocar volume, senão vai ficar uma coisa muito doida, né? Volume de figuras. Volume de figuras, tananana, escolha a opção desejada, calcular o volume do cubo de um cilindro, show de bola. Esse trecho aqui, ó, a gente precisa deixar ele aqui no interior do código ou a gente pode colocar ele num parâmetro, num procedimento, por exemplo. Vamos colocar ele para dentro de um procedimento. Então, eu vou dar Ctrl X para recortar ele daqui. E aqui fora eu vou declarar um procedimento. Procedimento pinta menu. Certo? E procedimento que abre, procedimento que fecha. Vamos dar o início. E aqui dentro nós vamos colar aquele trecho lá. E pronto, ó. Defini um procedimento de nome pinta menu. Ele não está recebendo nenhum parâmetro, né? Nada ali, ó. Pinta menu. E aí eu vou chamar ele aqui embaixo. Pinta menu. Assim, já que não tem parâmetro, ele vai ficar desse jeito aí que vocês estão vendo. F9. E olha lá. Pintou o banner, pintou o menu e está aguardando lá para o usuário digitar a resposta, né? O que a gente vai fazer agora aqui? A gente já pintou o menu na tela. A gente vai ter que ter um leia, né? Leia é o quê? A opção que o usuário digitou, certo? Porque o usuário vai ter que digitar 1, 2 ou 9, né? E essa opção a gente ainda não declarou lá em cima no var. Então vamos lá. Opção é uma variável do tipo inteiro. Show de bola, né? Então tá, nós temos a opção que o usuário vai digitar e a gente já tem o banner ali, o menu na tela. E quais são as opções? Opção 1, opção 2 e opção 9. Qual é a estrutura de código que a gente aprendeu, a gente conheceu, que é muito bacana para trabalhar com menu? Lembra lá do comando escolha? Escolha alguma coisa, fim, escolha. E aí dentro do escolha nós tínhamos o quê? Caso, alguma coisa, caso, outra coisa e outro caso, alguma coisa. Lembra dessa estrutura? É essa aqui que nós vamos utilizar. Ó. Então, escolha opção, né? E se a opção for 1, faz o quê? Calcula o volume de um cubo. Se a opção for 2, o que faz? Calcula o volume de um cilindro. Certo? E se não for nenhum, ou melhor, se for 9, o que ele faz? Sair do programa. E se não for nem 1, nem 2, nem 9, o que significa? Significa que o usuário digitou uma opção inválida, né? Então, digitou uma opção inválida. Isso aqui. Confere? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos começar com o mais fácil. Vamos começar ali com o outro caso. Em outro caso, né, quer dizer, se ele não digitou nem 1, nem 2, nem 9, ele digitou algo errado. Então, nós vamos mandar ver aqui no escreva L, opção inválida. Opção inválida, tente novamente. Certo? Ele só vai executar essa linha de código se ele cair em
outro caso. E para cair em outro caso, ele tem que ter digitado alguma coisa diferente de 9, diferente de 2, diferente de 1. Beleza? Então já fizemos ali o outro caso. Caso 9, se o usuário digitar 9, o que ele está querendo fazer? Vamos dar uma olhadinha no menu. Se digitar 9, ele quer sair. Então, antes de sair, a gente pode dizer para ele o seguinte, ó, escreva L, obrigado por utilizar o nosso software. Uma mensagenzinha aqui de agradecimento. Antes de fechar a porta no rosto do nosso usuário, a gente agradece a ele, né? Obrigado por utilizar o nosso software. Beleza. Eu estou fazendo toda uma volta aqui, né, antes de chegar no caso 1 e no caso 2, pelo seguinte, ó. Aqui no caso, o usuário tenha escolhido a opção 1. A opção 1 diz o seguinte: calcular o volume de um cubo. O volume de um cubo é lado elevado ao expoente 3, lado ao cubo. Esse é o volume de um cubo. É assim que a gente calcula o volume de um cubo. Então a gente poderia dizer que volume recebe lado ao cubo. Simples assim. Show? E aí na sequência a gente colocaria aqui, escreva L, o volume do cubo informado é, e aí coloca lá, o volume. Essa variável aqui é a variável que está armazenando aqui a informação que está sendo calculada, né? E detalhe, o usuário vai ter que digitar o lado do cubo. Ele já digitou? Não, né? Então tem que pedir aqui. Escreva L, digite o tamanho do lado do cubo. E aí o usuário vai digitar o lado. Dessa maneira aqui, como a gente está fazendo. Certo? Então, o que eu estou pedindo para o usuário? Ó, usuário, digita o lado desse cubo. O usuário pegou e digitou. Aí eu pego esse lado que o usuário digitou, elevo ele ao expoente 3 e calculei o volume. E o volume eu mostro na tela assim. Show? Eu declarei essas variáveis volume e lado? Não declarei, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso var lá. Não declarei. Então, temos que declarar. Então, vamos lá. Lado, volume, vão ser do tipo real. E o usuário pode digitar número com casas decimais lá sem problema nenhum. Certo? Então, já implementei aqui o cálculo do volume de um cubo. Vou salvar, vou dar um F9. Olha lá. Calcular o volume de um cubo. Eu vou escolher a opção 1. Digite o tamanho do lado de um cubo. Vou digitar que o lado desse cubo é 2. O volume do cubo informado é 8, né? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Certinho. Funcionou. Funcionou bem direitinho aqui esse cálculo. O que a gente pode fazer agora, já que o exercício pede para a gente usar função, né? E aqui a gente não está usando função, ó. A gente está fazendo o cálculo diretamente no corpo do algoritmo. Como que a gente pode fazer para levar isso aqui para dentro de uma função? Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar esse cálculo aqui, ó. Esse cálculo aqui. Vou tirar, Ctrl X, recortei dali. E vou vir aqui fora, ó. Depois desse procedimento, por exemplo, vou fazer o seguinte. Função, e aí função que abre é função que fecha. Função calcula volume do cubo. E como que vai ser essa função? Ela vai ser o seguinte, ela vai retornar o quê? Ela vai retornar essa informação aí. Essa informação aqui é de que tipo? Do tipo real. Então, olha o que eu fiz. Eu declarei uma função de nome calcula volume do cubo. Essa função é do tipo real. Por quê? Porque ela retorna, né? Ela retorna para o programa chamador uma informação que pode ser com casas decimais, certo? Então, agora que eu já declarei essa função, vou pegar esse nome aqui, vou vir aqui embaixo, ó, e vou chamar essa função. E aí perceba agora, ó, que o nosso algoritmo aqui, o corpo do nosso algoritmo, ele não necessariamente precisa saber como calcular o volume de um cubo.
Ele simplesmente chama uma função e essa função aqui que tem que saber como que se faz o cálculo, certo? Então, o nosso programa principal aqui, ó, ele só chama. Fulano, calcula aí para mim e te vira. E aí o cara aqui, a nossa função no caso, né, ela tem que se virar e calcular lá a área, ou melhor, o volume dessa figura. Ou poderíamos melhorar ainda mais esse código? Lógico, né? Sempre dá para melhorar. Aqui, quando eu chamar a função, ó, eu poderia passar o parâmetro, no caso lado, passar dessa forma aqui para a função. Ó. Então eu diria assim, ó, função, calcula aí o volume do cubo e usa essa informação aqui que eu estou te passando, certo? Seria equivalente, assim, fazer uma analogia com o mundo, no mundo real, é você dar o dinheiro para alguém e diz, ó, fulano, vai lá e compra isso aqui para mim, toma aqui o dinheiro. E aí a pessoa pega essa informação, esse dado que você forneceu, ela vai lá e faz o que tem para fazer, certo? Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Agora eu estou passando um parâmetro, né, para essa função, e agora então eu tenho que verificar se essa função está preparada para receber parâmetros. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Ela não está preparada. O que eu tenho que fazer então? Vir aqui no finzinho, antes dos dois pontos, ó, e definir um parâmetro lá. Qual é o parâmetro que eu estou passando? É o lado, então param lado, certo? Dá dois pontos aqui do tipo real. E esse parâmetro que agora eu estou recebendo aqui, eu vou usar ele aqui no corpo da função, certo? Então, olha só, essa variável que eu estou usando agora aqui no corpo da função, não é mais aquelas variáveis lá de cima. Essa variável que eu estou usando aqui agora, ela é uma variável que eu estou recebendo por parâmetro, a passagem de parâmetro, certo? E como que eu estou passando essa variável lá no programa chamador? É só fazer o cara crachar, ó. Nome da função, passando um dado aqui por parâmetro. Show de bola? Vamos salvar isso aqui, vamos ver se está rodando. F9, vou escolher a opção 1. Digite o tamanho do lado do cubo. Vou digitar 3. Olha lá, o volume do cubo informado é 27, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Funcionou direitinho. Então, agora a gente está usando função, passando dados por parâmetro, e a nossa funçãozinha lá em cima calcula e retorna esse dado, né, calculado para o programa chamador. Beleza? Vamos agora fazer o último aqui, que é o volume de um cilindro. Um cilindro nada mais é do que uma figura de base circular que tem uma altura. Então é sempre a área da base vezes a altura. Como a base é circular, a gente vai ter π vezes o raio elevado ao quadrado, certo? Isso aqui, essa aqui é a área da base, né? A área da base é a área de um círculo. A gente já fez alguns exercícios aí para calcular a área do círculo. É πr ao quadrado, então π vezes o raio ao quadrado. Isso tudo vezes a altura. É assim que a gente calcula o volume, né, do cilindro. Eu vou então armazenar isso tudo dentro da variável volume. Dessa forma aqui. A área da base está sendo calculada aqui, vezes a altura. E depois, na sequência, a gente vai exibir isso na tela. Escreva L. O volume do cilindro informado é, e aí, volume. Show de bola? Show de bola, né? Então, eu já li essas variáveis, volume, raio, altura. O usuário já digitou isso para mim? Não, né? Então, temos que mandar aqui, ó. Escreva L, digite o raio da base deste cilindro. Aí o usuário vai ter que digitar lá, leia raio. Depois a gente vai ter que pedir, escreva L. Digite a altura deste cilindro. Aí o usuário vai ter que digitar lá a altura. Desta forma aqui. Então, o usuário nos deu o raio
da base, nos deu a altura do cilindro e a gente calcula o volume e mostra na tela. F9, opção 1. A opção 1 rodou. Tamanho do lado, 5, 125. Show de bola. Vamos agora novamente, caso 2. E o caso 2 agora deu erro. Ó. O que está acontecendo? Ele está dizendo que tem erro na linha 50. Dar uma olhadinha na linha 50. Ah, agora o erro é conhecido. Ó. É por causa da palavra da variável raio, que eu não declarei lá em cima. Então, vamos declarar raio. F9. Opção 2. Digite o raio da base. 10. Deu erro de novo. Agora deu erro na linha 53. Dar uma olhadinha. Linha 53. Na linha 53 eu estou dizendo para ler a altura. Eu declarei a altura? Não declarei a altura. Lá. F9. Opção 2. Digite o raio da base. 10. Digite a altura da base. 10. Olha lá qual que deu o volume. 31.3.141.59. Por quê? Porque a área da base, né, que é a de raio 10, é 3,14 vezes 10 ao quadrado. Então, 100 vezes 3,14 dá 314 alguma coisa, vezes a altura que é 10, 3.141 ponto alguma coisa. Deu certinho. Isso mesmo. Fechou redondinho. A gente teve alguns probleminhas, por quê? Porque eu não declarei, né? Eu coloquei aqui variáveis conforme eu ia raciocinando, mas esqueci de declarar elas aqui em cima. E a gente teve problema com um comentário aqui que estava atrapalhando aqui em cima. Então, por via das dúvidas, eu vou tirar esses outros comentários aqui também, para não termos problema. Aqui. Certo? Então, ó, aqui nós estamos usando uma função para calcular a área o volume do cubo. E aqui nós estamos calculando, né, o volume do cilindro de maneira explícita aqui no código. Vamos criar uma função para calcular isso aqui para a gente. A gente tira daqui e seria alguma coisa parecida com isso. Ó. Calcula volume cilindro. E a gente vai lá em cima e declara uma função, calcula volume cilindro. Então, função que abre, função que fecha. O nome dela vai ser calcula volume cilindro. Vai ser uma função que vai retornar real. E aí aqui dentro a gente manda ver no início, colamos aquele trechinho e isso aqui vai retornar o programa chamador. Certo? Então, retorne, né? Retorne o quê? Este cálculo aqui que está sendo realizado. O resultado deste cálculo que está sendo realizado aqui. Beleza? Lá embaixo está chamando a função. Aqui a gente está declarando ela. Ok, vamos dar um F9 aqui, vamos testar. Vamos testar aqui a opção 2. Digite o raio da base, 10. A altura, 10. Calculou certinho para a gente. Então agora a gente está usando função, né? Com este nome aqui, que retorna real. Qual é o retorno dela? É só olhar a palavra reservada retorne e apreciar o que tem aqui. Show de bola! Qual melhoria que a gente pode fazer aqui nessa função? A gente poderia, por exemplo, chamar ela passando por parâmetro o quê? O raio e a altura, que são as informações que ela precisa para fazer o cálculo, né? Então, se a gente passa assim, raio e altura, a gente está passando dois parâmetros aqui dentro dos parênteses. Vamos dar uma olhadinha se a função está preparada para receber esses parâmetros. Ela está? Não está, então vamos ter que adaptar aqui. Param raio, param altura, ambos do tipo real. E agora, ó, em vez de eu usar essa variável altura, eu vou usar o parâmetro ali, ó, param altura. Porque esse parâmetro aqui, essa variável, aliás, eu estou recebendo ela por parâmetro. Ó. Então, é uma variável local que só existe dentro aqui da função. Variáveis locais e variáveis globais são pautas
para próximo vídeo, gente, tá? Então deixei escapar aqui uma dica, né, uma informação aqui, um spoiler do próximo vídeo, mas é pauta para o próximo. Então, aqui eu estou usando o que? Eu estou usando uma variável que eu estou recebendo por parâmetro, e este param raio é o que eu vou utilizar aqui dentro também. Show? Então, agora tenho outra função aqui, capaz de calcular o volume do cilindro, e eu estou usando ela aqui embaixo, desta forma aqui. Então, perceba que o nosso programa principal, ressaltando, né, pela enésima vez aqui para vocês, gente, mas é interessante frisar bem isso aqui, ó. O nosso programa principal aqui, ele não sabe como calcula o volume do cubo, mas ele sabe que tem uma função que faz isso para ele. Então, ele chama a função e a função que se vira a calcular aquilo. Da mesma forma que o volume do cilindro, ó. Se perguntar para esse programa aqui como é que faz para calcular o volume do cilindro, ele não vai saber dizer. Ele só sabe que ele chama essa função e essa função faz para ele magicamente lá o que ele quer. Então, é usando procedimentos e funções que a gente delega responsabilidades para outros módulos, para subprogramas. No caso aqui, né, para essas funções aqui que a gente desenvolveu e para esses procedimentos aqui de cima. Show de bola? Beleza, então. O que falta ainda aqui nesse programa aqui? Então, salvar, coloquei para rodar. O que o exercício pedia? Ele pedia para ter tudo isso que a gente já fez, mas ele pedia também para a gente fazer o seguinte: se o usuário, por exemplo, digitar uma opção incorreta, ele deveria ficar aqui preso, né, no software. Se o usuário quisesse, por exemplo, calcular o volume de um cubo e depois calcular o volume de um cilindro e depois calcular de outro cubo e depois sair, ele deveria conseguir fazer isso. E para que isso seja possível, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar um laço de repetição. Então a gente vai ter que colocar todo o nosso código aqui dentro de um laço de repetição, certo? E é isso que nós vamos fazer. E qual vai ser a condição de parada desse laço de repetição? É só nós olharmos aqui, ó. Quando que é para parar o laço de repetição, a iteração? Quando o usuário digitar 9, né? Então, vamos lá, ó. Vamos fechar aqui, ou melhor, deixa eu digitar 9 aqui. Saiu, show. E aqui no nosso algoritmo nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui em cima, nós vamos fazer assim, ó. Repita, certo? Todo esse trecho aqui, ó, todo o nosso algoritmo nós vamos jogar para o lado. Repita, e esse nosso repita vai ser um repita até quando? Até opção igual a 9. Confere? Quando a opção for igual a 9, vamos ver lá no nosso banner. Quando a opção for igual a 9 é para sair. Então ele deve ficar preso nesse laço de repetição aqui até que a opção for igual a 9. Vamos tentar ver se deu certo assim? Então vamos lá. Vou digitar 3. 3 é uma opção que não existe, né? Ó, digitei 3. O que ele escreveu lá para mim? Ó? Opção inválida, tente novamente e imprimiu tudo de novo aqui para mim. Vou digitar 5. 5 é outra opção que não existe. Ele escreveu lá, opção inválida, tente novamente. Percebeu? Então ele está preso aqui no laço. Vou digitar 9 e saiu do programa. Eu digitei 9, encerrou o programa e saiu. Está funcionando, né? Só está meio estranho, ó, porque ele digitou tudo aqui, deu a mensagem de erro e digitou tudo de novo na sequência aqui para a gente. Ficou meio confuso, né? Então o que eu vou fazer? Eu estou caindo aqui nesse caso na opção inválida, né? Qual é a linha aqui que eu trato de opção inválida? É aqui o outro caso, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar um macete que nós já usamos em alguns exercícios anteriores. Que vai ser o quê? Um leia vazio. Tem nada. E depois desse leia vazio, eu vou usar um limpa tela. Desta forma aqui, tá? Por quê? Porque quando eu uso um leia vazio, o computador vai ficar travado esperando que eu digite alguma coisa.
E aí eu vou teclar qualquer coisa aqui no meu tecladinho. E aí então o que, que vai acontecer? Ele vai pular para o limpa tela e aí vai voltar de novo a executar o nosso laço de repetição. Com esse limpa tela aqui, ele vai limpar toda a nossa tela literalmente. Vamos novamente. F9, vou digitar 3, que é uma opção inválida. Ele segurou a tela para a gente? Não segurou, né? Então, vou dar um 9 para sair. Encerrou. Esse nosso leia vazio aqui não está funcionando. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Para forçar uma parada ali, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável do nome por favor pare. Só para descontrair um pouquinho. Por favor, pare. Uma variável que não vai servir para nada, vai servir simplesmente para segurar a tela ali para a gente. Vamos lá, F9. Vou digitar a opção 3 que não existe. Olha lá, deu lá, opção inválida, tente novamente. Limpou a tela para mim e está esperando não. Vou digitar 8. Opção inválida, tente novamente. Show de bola. Vou digitar 1. Calcular o volume de um cubo. Digite o tamanho do cubo. 5. Aí olha lá, ele calculou, né, o volume do cubo e já pintou tudo de novo. Só que isso aqui ficou estranho, né? Concordam comigo que ficou estranho? Eu vou usar o mesmo artifício que eu usei aqui embaixo para tentar melhorar isso aqui em cima. Então vou pegar esses dois caras aqui e vou lá em cima, ó. O volume do cubo informado é e colo ele aqui. E vou colar aqui também. Assim e assim. Esse trecho aqui, teoricamente, vai segurar a tela paradinha para eu poder apreciar o resultado e depois que eu teclar alguma coisa, ele limpa a tela e reinicia. Vamos ver se vai rolar sentimento. F9. Opção 5, que não existe. Opção inválida, tente novamente. Show. Opção 1. Digite o tamanho do lado do cubo. 3. Ó, o volume do cubo informado é 27. Ficou parado. Vou teclar alguma coisa aqui. Limpou a tela e retornou à tela inicial. Digitar a opção 2 agora. Volume de um cilindro. Qual é o raio? O raio é 5. Qual é a altura? 12. O volume do cilindro informado é tal. Ficou travado. Vou teclar qualquer coisa aqui. E aí voltou para a tela inicial. Vou sair. Teclar 9. Saiu, deu a mensagenzinha ali de agradecimento e encerrou o nosso algoritmo. Então, funcionou redondinho aqui, gente. Ó, ficou um algoritmo bem interessante, ó, tivemos 84 linhas de código. Lá, lógico que tem alguns enters aqui, né, algumas linhas vazias. Mas nós utilizamos um procedimento que recebe parâmetro, utilizamos um procedimento sem parâmetro, utilizamos uma função para calcular o volume do cubo, outra função para calcular o volume de um cilindro, ambas recebendo parâmetros, né? Essa aqui recebia só 1, essa aqui recebia 2. Aqui embaixo nós estamos usando um laço de repetição do tipo repita, repita até que a opção seja igual a 9, né? Por que a opção é igual a 9? Porque o nosso menu, o 9, é a condição de saída, né? A condição de parada. E aí, como a gente está trabalhando com o menu 1, 2, 9, a gente revisitou o comando escolha, né? O comando escolha que ele é muito bacana para trabalhar aí com opções de menu. Então, caso for 1, faça isso. Caso for 2, faça aquilo. Caso for 9, faça isso. E se não for nenhum, nem 2, nem 9, cai aqui nesse trecho aqui de baixo. Certo? A gente usou aqui uma hashtag gambiarra para segurar a tela, né? Para ela ficar paradinha, para a gente poder apreciar o resultado que o programa está dando, para depois na sequência, né? Após a gente teclar alguma coisa, ele limpar a tela e aí dar essa impressão, né? Essa ilusão de que a gente está navegando por diferentes telas aí no nosso programa. Certinho, gente? Então espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês a compreender melhor
como usar procedimento, como usar a função, como passar parâmetro para procedimento e para função, recordar um pouquinho, né, sobre o uso do laço de repetição repita, revisitar, né, a estrutura de controle escolha, os seus casos e outro caso, e como usar isso, né, tudo, né, de forma combinada para obter aqui um resultado satisfatório, ao menos do ponto de vista didático. Certo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.